Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marina Mataraia, sou diretora criativa da Ânimos. A Ânimos é uma consultoria que atua há 13 anos na estruturação, gestão e monitoramento de estratégias de investimento social, com ou sem utilização de incentivos fiscais em empresas privadas ou públicas. A Ânimos, em parceria com a Aberj, Associação Brasileira dos Profissionais de Jornalismo, uma entidade que congrega mais de 650 empresas para as discussões de comunicação e responsabilidade social, e o CQS, um dos maiores escritórios jurídicos especializados em temas do terceiro setor, está realizando uma série com 3 lives para discutirmos a importância do investimento social, em especial em um ano como este, com tantos desafios. A primeira aconteceu na última terça-feira, dia 24 de novembro, e discutimos sobre os impactos da pandemia para as empresas e como isso afetou diretamente suas estratégias de responsabilidade social. Na próxima semana, dia 8 de dezembro, nesse mesmo horário, falaremos sobre governança do investimento social privado, gestão, compliance e accountability. Você pode acessar todas as informações pelo nosso site animosconsult.com.br. E hoje, nossa discussão é sobre um tema muito especial, a cultura. Os impactos da pandemia para a cultura, do presencial ao digital. O mundo está passando por profundas transformações e a área de cultura, mais do que qualquer outra forma humana de expressão, contribui para materializar essas mudanças. Com os desafios apresentados em 2020, a necessidade de transformação se potencializou. Recursos escassos, limitação nas interações, espaços públicos restritos ou fechados, mobilidade reduzida para todos. Como o confinamento, de certa maneira, acabou contribuindo para que a migração do presencial para o digital pudesse ser acelerada, expandida e utilizada como um conforto para que pudéssemos passar por um período tão turbulento. Para essa discussão, na live de hoje, convidamos o André Leonardi, que é gerente-geral da Fundação CSN, facilitador do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, conselheiro do Instituto Arte na Escola, da CIAP-VR, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda, e presidente do Conselho Deliberativo da Sustenidos, uma organização social gestora do projeto VURI. O Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural e do Museu de Arte Moderna de São Paulo, é também presidente do Conselho de Cultura do Estado de São Paulo e conselheiro de diversas instituições, entre elas a Fundação Bienal de São Paulo, MASP, Passo do Frevo em Pernambuco, do Instituto CPFL e da Fundação e do Instituto Vale. E o Mário Mazzilli, diretor do Instituto CPFL, conselheiro do MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, e do Centro Universitário Maria Antônia da USP. Para conduzir esse debate, com essa turma de peso, eu convido o Fábio de Sasesnik, sócio fundador da Ânimos e do Escritório de Advocacia CQS e vice-presidente de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia. É com você, Fábio. Bom, gente, boa tarde. É um prazer assim, participar. Obrigado, Marina, pela introdução. Acho que estamos aqui num grupo de 3 grandes, na verdade, 4 grandes amigos, incluindo a Marina, mas de 3 grandes debatedores, né? O André, o Mário e o Saron. Parte desse debate, na verdade, ou da ideia desse debate, quando a gente teve, veio já de um evento que a gente fez lá no fórum e que a gente teve todo mundo um tempo reduzido para falar, e eu me lembro que foi super interessante, porque cada um trouxe uma perspectiva diferente dessa questão da pandemia e dos impactos que a gente viveu, e eu acho que eles foram muito complementares. E uma das ideias de trazer esse debate nesse momento, assim, o ano de 2020 vai se encerrando, aparentemente estamos aí identificando alguns caminhos de vacina, de perspectiva de as coisas melhorarem no futuro. Ontem eu li uma matéria no New York Times aqui de que a perspectiva de que a Pfizer, enfim, faça a aprovação da vacina deles até o dia 9, agora de dezembro, e eles imaginam que dia 11, no dia 10, eles despachariam as vacinas para os hospitais do país inteiro, e eles imaginam que o dia 11 iniciaria uma vacinação de trabalhadores essenciais, seguidos de asilos e depois de profissionais essenciais. Então, assim, a expectativa que o jornal trazia, na minha opinião, otimista,
é de que a vida tivesse pudesse voltar ao normal ali ao redor de maio, porque na medida em que você começa a vacinação, você tem uma melhora em escala, né? Quer dizer, se os profissionais de saúde não estão transmitindo, isso já melhora os números. Se depois os profissionais essenciais, quem trabalha no supermercado e policiais não transmitem, isso também já melhora. E aí depois você tem o tempo de vacinação das pessoas em geral. Então, assim, como é que fica o nosso mercado depois que a gente voltar? E imagino que tudo vai correr bem, a gente vai conseguir todo mundo voltar aí para meados do próximo ano, né? Foi muito fácil se adaptar para quem conseguia, na verdade, na sua atividade ao digital, mas como é que fica a volta? Como é que fica a volta para o mundo real? E quem sobreviveu ao mundo real, né? Os números são espantosos da catástrofe econômica produzida pela pandemia, né? Assim, o que a gente viu no nosso mercado quem até então trabalhava com entretenimento fora de casa viu aí uma queda imediata em março desse ano de faturamento, ou seja, casas de show, profissionais do ao vivo de maneira geral, cinemas, quer dizer, nenhuma dessas atividades conseguiram, enfim, puderam acontecer depois, quer dizer, a não ser algumas lives de artistas que aconteceram ao longo do tempo, mas realmente a atividade do fora de casa parou e a atividade de filmagens e de produção mais de conteúdo, essa, na verdade, deu uma tateada e agora começa a voltar, mas assim, talvez tenha sofrido em comparação ao entretenimento ao vivo, muito menos notadamente. Então, assim, acho que olhando um pouco o passado, olhando o que passamos com essa pandemia e olhando para o nosso setor, né, de cultura, de entretenimento, porque a minha ideia era ir num primeiro round, a gente ouvir um pouco de vocês das impressões, aí podíamos começar pelo André, como é que você está vendo, enfim, depois desse lockdown aí, né, com muitos business fechando, né? Diz que 30% a 50% dos bares e restaurantes do mundo inteiro fecharam na pandemia. Tipo, é um número espantoso. Assim, você fala, poxa, quantos desempregados e quantos lugares, né, que não existiam há centenas de anos e tal, e que, enfim, estavam lá servindo aquele prato XYZ e que deixarão de fazer, né? Então, assim, qual é o olhar sobre a pandemia, o massacre que ela produziu na economia e nas nossas vidas e como é que a gente volta, né? Ou seja, como é que é essa volta, principalmente para o nosso setor. Então, queria ouvir vocês dois aí nessa perspectiva. Muito bom, Fábio. Primeiro, muito obrigado de nos convidar para estar aqui. É um prazer, como você disse no começo, a gente está entre amigos, né? A gente, primeiro, dar um depoimento aqui. Há muitos anos, nós somos clientes do escritório, né? Então, temos uma relação antiga neste lugar de utilizarmos os bons serviços que vocês prestam. Mas, além disso, eu digo que a gente faz uma militância conjunta na área da cultura, lá no Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, onde estamos eu, você, o Mário, o Saron, entre os facilitadores, que são um grupo que tenta dar uma certa coordenação, né? Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por a oportunidade da gente estar aqui trocando ideias, pensando juntos. Bom, primeiro, né, Fábio, eu acho que quando a gente vai falar da pandemia, a gente não deve nunca deixar de prestar nossa homenagem, né? São mais de 170 mil brasileiros, eu ouvi no rádio hoje de manhã, 1.400.000 pessoas que perderam a vida no mundo. Então, acho que a gente registrar essa dureza do que significa isso, especialmente no Brasil, onde as políticas públicas dos estados, municípios, governo federal nem sempre estão acertadas do melhor jeito. Mas, bem, além disso, vou começar não pelo que eu tinha pensado, mas pela sua provocação, né? Aqui na Fundação, uma das coisas que as mais interessantes que eu fiz nos últimos tempos foi a gente ajudou a fomentar um polo gastronômico em Volta Redonda, uma cidade importante para a CSN, né? É o berço da Companhia Siderúrgica Nacional,
onde ainda tem a maior planta de aço, tem minérios, né? Tem também, se faz lá cimento, então é um local muito importante para a CSN, uma cidade de 250 mil habitantes e que tinha muitos bares e restaurantes. Então a gente fez uma parceria com o Sebrae, com a prefeitura, e passamos a organizar esse polo, e o ano passado fez uma volta de boteco, que foi super legal. Depois a gente fez um festival de inverno, um Oktoberfest junto com os cervejeiros, né? Então, só estou te contando isso para dizer que a gente convive muito intimamente com este segmento também. Você estava citando dos bares e restaurantes. E, de fato, o que a gente observa é que é uma dificuldade enorme, porque muitos estabelecimentos fecharam, outros estabelecimentos, a fundação, ela tem um hotel-escola em Volta Redonda, esse hotel-escola tem um restaurante. O mês passado foi excepcional, porque a gente deu R$1.000 positivo no restaurante. E foi um mês excepcional, porque a gente via de meses seguidos de prejuízo. É um contexto geral. Isso porque tem o hotel, que bem ou mal garante uma certa circulação, e o prédio enorme, é super fácil lá o atendimento. Então, este segmento, especialmente, foi um segmento que sofreu demais e que vem aí, agora aqui em São Paulo, com essa perspectiva de você ter de novo um certo fechamento, é muito duro também, né? Porque as pessoas estavam no esforço de reabrir e aí as pessoas vão ter que voltar para trás. Agora, a gastronomia, como área da cultura, muita dificuldade. Para você ter uma ideia, lá no Polo, obviamente, a gente não fez o Volta de Boteco, a gente cancelou o Oktoberfest, agora a gente está fazendo o Festival de Inverno, que ele tem muita música e não só a gastronomia, e estamos fazendo ele dentro de uma outra perspectiva, né? E principalmente, obviamente, lives e tal, fazendo com outro jeito, mas para que também possa manter uma certa atividade. Agora, como você falava, é isso, né? A cultura foi duramente atingida pela pandemia e esse retorno, eu acho que será bastante gradual. A nossa atuação na Fundação CSN, ela está espalhada em vários estados, né? Então, a gente acompanha muito no dia a dia essas diferenças de comportamento, porque enquanto aqui em São Paulo a gente estava no verde, lá em Congonhas, em Minas, onde a gente estava num fechamento total neste momento, né? E mesma coisa em Volta Redonda também é uma cidade que fez um lockdown para valer de verdade, né? Então você teve momentos bastante diferentes. Em Volta Redonda a gente tem um centro cultural. Esse centro cultural ainda não voltamos para, diferente de São Paulo e do Rio, as atividades presenciais, porque a gente ainda permanece no município não podendo executar essas atividades. Agora, que acho que é o outro lado que é muito interessante da mesa também, é que é exatamente o que a gente foi forçado a inventar nesse momento de pandemia, né? A gente, por exemplo, falar um pouco lá do Centro Cultural, a gente está numa cidade de 250 mil habitantes. Bem-vindo, Eduardo Saron, chegou entre nós. Tudo bem? Então, desculpe o atraso, mas eu estou te ouvindo com atenção, tá? Não, tá bom. Não podia deixar de registrar. O Saron, ele pôs ali diversas instituições no currículo dele, mas eu quero dizer que a instituição mais nova, que ele é do Conselho, é da Sustenidos, que é a gestora do Projeto Guri, onde agora eu faço parte do Conselho como presidente, e o Saron nos deu essa alegria de fazer parte do Conselho também. Então, eu queria só registrar nossa alegria. Tivemos a primeira reunião juntos essa semana, ontem. Você, como bem falou, preside, e preside muito bem. Ontem a nossa reunião terminou 21 horas, né? Foi isso mesmo. Uau. Mas muito bem, voltando, né, para falar aí das coisas interessantes, a gente tem né, este centro, está interessante o erro no verbo, né, porque
parece que não ter presencial quer dizer que você não tem, né? Mas não é isso, né? A gente continua tendo um centro cultural. A gente fez, eu diria, no início, bravamente, essa passagem do presencial. A gente não era um centro cultural que estivesse já super engajado no mundo virtual. Era muito utilizado, uma cidade de 250 mil habitantes. O ano passado a gente teve 58 mil visitantes. É o único centro cultural de Volta Redonda. Mas, bem, acho que a primeira coisa interessante, assim, a gente decidiu na CCN e a gente continuaria com todos os programas. Acho que essa é uma decisão importante. Na área de cultura, na Fundação, a gente tem 90 empregos diretos. Então, isso já foi uma escolha que impacta nisso. A gente não demitiu ninguém na área de cultura. E até uma coisa que o Saron lançou o primeiro edital, eu acho, para os artistas, e que a gente fez também lá no nosso Centro Cultural, ao começar as lives, né, a gente propiciou que a gente pudesse continuar mantendo renda para os artistas que faziam uma parte da nossa programação, do nosso dia a dia. E, além disso, em um certo sentido, isso possibilitou um reconectar o nosso público. E quando a gente começou a fazer, uma das coisas que são bem interessantes, a gente tem feito uma live semanal, que eu coordeno, o Fábio já nos deu a honra de participar. E as primeiras que a gente fez foi com centros culturais, que era justamente para discutir o que eles estavam fazendo e o que a gente poderia também, o caminho que a gente estava adotando. E aí a gente viu experiências muito interessantes e muito diversas também, porque eu acho que isso depende muito do que você fazia antes e onde você estava, qual era a sua vocação. Porque, por exemplo, a Casa do Povo, ela se tornou uma referência no bairro no combate à pandemia, com produção e distribuição de álcool gel, de sabão, participando da segurança alimentar das pessoas do entorno. Não é exatamente produção cultural, mas da onde eles estão faz profundo sentido esse caminho que eles fizeram. Outro centro cultural que teve com a gente também foi a Unibis, que pelo lugar que ele está e pela forma como se organizava, já tomou um caminho totalmente oposto, no sentido de transformar tudo em virtual e fazer uma potente programação com parcerias, né? E acho que não tem exatamente certo nem errado, acho que é a partir da experiência que cada local e que cada projeto tem naquele momento, como ele vai ressignificar, como ele vai se reinventar, como ele vai transformar a vivência que ele está tendo. E a gente, por estar ali numa média cidade, né, a gente optou por fazer uma programação que a gente chamou de fora do eixo. Fora do eixo porque a gente buscou dar destaque à cultura também produzida fora do eixo Rio-São Paulo, e a gente passou a fazer uma série de encontros interessantes. No Fora do Eixo Convida, essa semana que eu vou fazer, a gente vai conversar, por exemplo, com a Fundação Jari, que acho que vai ser bem interessante, com fundações daqui do Sudeste também, mas é bem interessante essa possibilidade que o virtual te dá de você fazer uma programação intensa, onde você reúna pessoas e grupos que talvez não fossem fáceis de presencialmente você manter. Volta Redonda é uma cidade que está no sul fluminense, no Vale do Café, né? Uma cidade que teve muita escravidão, portanto a cultura negra é uma coisa muito rica, muito importante. Aí foi muito interessante, por exemplo, a gente fazer um encontro do jongo lá de Volta Redonda com Moçambique de Arcos e a Congada de Piedade. E foi muito legal porque são experiências parecidas, irmãs, mas que estão separadas geograficamente e que talvez a gente não fizesse um encontro presencial, mas a gente pôde fazer um encontro deles. A gente tem feito uma série de encontros dessa forma, tem sido muito interessante nessa direção. Também a gente tem
eu digo cada um vai conforme as suas características, o nosso centro cultural ele já era marcado pela diversidade, né? Então, a gente já tinha corriqueiramente feito, o João está presente, tocar lá dentro, a gente já fez exposição sobre isso, mas também lá tem cosplay, tem K-pop, tem samba, a gente tem um abacateiro lindo no quintal e tem um samba embaixo do abacateiro. Então, a gente faz uma diversidade grande de temas. É muito interessante trazer essa diversidade para esse momento que a gente está. Por favor, quando faltar 5, me avisa, tá, Fábio? Não, também a gente pode, se você, sei lá, ir trocando dinâmica, você falar um pouquinho eles e a gente voltar. Não, só assim, talvez para... Acho que pode ser... Eu fiquei só numa dúvida, vocês já fizeram uma estimativa de volta ao presencial ou isso ainda está... Vocês estão esperando ver o que acontece para fazer esses estudos? Então, a gente já começou a organizar os nossos planos de volta presencial. A gente até já montou uma exposição no Centro Cultural para essa volta ao presencial, mas a gente ainda não fez o passo de voltar a receber público. O Centro Cultural é pequeno, ele tem uma galeria, um auditório e salas que são multiuso, né? É um espaço relativamente pequeno comparando com o Itaú Cultural, outros grandes centros. Mas estamos ainda... A gente organizou o projeto, montou a exposição, mas a gente ainda não entendeu que é um momento de reabrir e ainda, embora melhorou bastante a situação do Covid em Volta Redonda, a cidade ainda também não autoriza plenamente a abertura, né? Então, a gente está indo ali junto com o poder público, né? Legal. Acho que isso é um bom benchmark para quem está assistindo também, porque eu acho que as pessoas se perguntam um pouco, né? Quando é que volta ao presencial? Se volta? Como é que os grandes, como vocês, assim, estão se planejando para essa volta? Mas era, enfim, legal também ouvir um pouco o Mário e depois o Saron. A gente estava falando da crise, enfim, causada pela pandemia. Estou repetindo um pouco só para atualizar o Saron e como é que a gente agora está vendo essa transição, né? Quais os carros que sobraram, que assim foi uma dificuldade talvez, principalmente para quem tinha um trabalho muito focado no ao vivo, no presencial. Aos poucos as coisas começam a voltar, alguns equipamentos culturais já estão de novo estruturados, e aí era um pouco ouvir vocês, né, que estão à frente de instituições importantes, um pouco da expectativa de volta e tal, e aí a gente fazer o bate-papo sobre volta para onde e tudo mais, né? Mário? Você está mudo aí, Mário. Desculpe. Obrigado pelo convite. Para mim é ótimo estar aqui conversando com vocês. Eu acho muito importante que a CQS e a Ânimos apoiem isso, assim junto com a BERS. Eu acho que esse tema da cultura, e agora com todos os contatos e com todas as interfaces que esse tema da cultura provoca, principalmente a partir das empresas, é muito importante que a BERS esteja atenta a isso. Então, eu acho essa realização muito importante. Com relação à experiência nossa, eu só quero lembrar, assim, nós temos assim como a exemplo da CSN, nós temos um centro cultural em Campinas. Nós temos atividade em muitos estados, mas a sede é Campinas e lá nós temos uma série de atividades. E nós fomos o primeiro, ou um dos primeiros centros culturais do estado de São Paulo a fechar. Inclusive, apanhamos muito no começo, fomos taxados de ser alarmistas, de ser precipitados, mas a gente decidiu fechar. E aí decidimos fechar e a gente tinha uma vantagem, né? Eu acho que assim, o nosso sócio controlador, para o bem e para o mal, em relação à pandemia, tinha uma experiência muito forte. Nosso sócio controlador é um sócio chinês que tinha vivido a experiência da pandemia em primeira mão. Então, os dirigentes foram muito cautelosos e nos alertaram muito para o real perigo do que a pandemia representava. Eu não sei no caso Quando de vocês. Vocês fecharam, Mário, em data? Fechamos na segunda semana de março, nós fechamos. E aí, no primeiro momento, fechamos e combinamos que iríamos fazer uma avaliação mensal para eventualmente voltar.
fizemos no primeiro mês, no segundo mês, aí a gente entendeu que não tinha sentido fazer essa avaliação mensal, a gente tinha que dar tempo para que a pandemia e principalmente os tratamentos e o ataque à pandemia ficassem mais solidificados. Do ponto de vista a nossa sede fica dentro da empresa, a empresa ocupa uma área grande em Campinas e a empresa decidiu fechar tudo. Então, quase 5.000 colaboradores que trabalham dentro da sede foram todos aqueles que eram possível, foram para home office, apenas aqueles trabalhadores que, ou por necessidade mesmo, os eletricistas, a CPFL é uma empresa de energia, então os eletricistas que têm que fazer a manutenção na rua, manutenção preventiva, evidentemente continuaram trabalhando. Mas todo o pessoal interno também ficaram os responsáveis pelos centros de controle, por toda essa parte operacional da empresa, e foram tomados cuidados muito grandes nisso. Isso, então, se fechou, e a partir daí, a gente está até hoje, a exemplo do que aconteceu, como o André disse, não foi demitido ninguém, quer dizer, o Instituto CPFL é muito pequeno, mas a empresa não demitiu ninguém, não houve corte nenhum, não houve nem a flexibilização de horário de remuneração. Então, isso tudo, eu me sinto muito privilegiado por isso, porque realmente a gente conseguiu continuar trabalhando sem nenhum dano que, infelizmente, algumas empresas tiveram que enfrentar, e algumas pessoas tiveram que enfrentar. Então, o grande prejuízo foi esse, foi fechar essas atividades. Nós temos também uma atividade grande de circulação. Esse ano, 2020, nós tínhamos a previsão de levar atividades culturais e também esportivas, mas vamos ficar na cultura, a cerca de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Minas, interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, pedaço do Paraná. Tudo isso foi suspenso. Tudo isso imediatamente teve que ser prorrogado e a gente vai agora voltar à medida que essas cidades puderem retomar. Então, cada cidade tem a sua característica, mas, no momento, a única coisa que voltou são 2 cidades, uma no interior, as 2, por acaso, no interior do Rio Grande do Sul, que voltaram com uma atividade que nós temos com biblioteca, com uma atividade voltada às escolas. Então, isso voltou, mas a grande maioria não ficou. Mas eu só, antes de passar a bola para o Saron, só queria fazer um registro com relação ao tema principal, aí, ou pelo menos o tema que a gente colocou, do virtual versus o presencial. Nós também, no Instituto CPFL, tivemos uma vantagem. Nós já tínhamos uma experiência e uma certa expertise em trabalhar com o virtual, seja na TV, seja nas redes sociais. E o que a gente viu, nós fomos um pouco na contramão. Nós reduzimos os nossos programas. Ao invés de fazer gravações semanais do Café Filosófico CPFL, nós vimos que estava havendo, desde o início, um volume imenso de lives, uma competição muito grande por esse espaço. E a gente resolveu fazer quinzenalmente, com muito cuidado, com muita tecnologia. A gente, inclusive, aprendeu rapidamente a como fazer um programa, porque a nossa live não é uma live que se esgota nela. A live do Café Filosófico ela é transformada num programa de televisão. Então, a partir da 2ª ou 3ª live, nós já começamos a fazer roteirizado, com todas as entradas programadas, e quando a live terminava, o programa de TV estava praticamente pronto. Ele tinha que receber alguma edição posterior, algum trabalho de pós-edição, mas ele já estava pronto. E aí o resultado foi ótimo. A gente trabalha com cerca de 5 redes sociais, todas cresceram muito. O YouTube, principalmente, que tem a natureza que a gente investe mais, ele teve nós temos 2 canais no YouTube, um só do Café Filosófico. Esse cresceu até o final de novembro, até o dia 26 de novembro, ele já tinha crescido 18% em relação ao total do ano passado. Então, ele vai ainda incorporar dezembro, vai ter um crescimento maior. Então, a gente já atingimos 9 milhões de views do Café Filosófico no YouTube. Mas a gente fez uma outra coisa. Nós temos um outro canal, que é o canal do Instituto CPFL, onde a gente trata de todos os assuntos que a gente coloca. Esse era um canal que a gente não investia muito. E ele teve um crescimento vertiginoso. Ele passou de 800 mil views
em 2019 para 5 milhões e 600 agora aqui. Então, a gente está com 2 canais que estão somando quase 15 milhões de visualizações. Então, do ponto de vista da visualização, o que a gente está, só para encerrar e passar a bola, o que a gente está pensando em relação a 2021? Primeiro, vamos retornar presencialmente na medida que for possível em cada uma das cidades. A empresa está com alguns planos de reabrir a partir de janeiro, parcialmente, com uma lotação reduzida, com uma série de restrições. Então, talvez a gente volte a fazer isso. Nós, no primeiro semestre, a tendência nossa é usar o espaço de gravação do café, porque a gente tem mais recursos tecnológicos lá, mas talvez sem público, fazendo a gravação semanal do Café Filosófico ainda sem público. E na medida que a situação sanitária se resolva, a gente está muito atento a todas essas questões de vacinação, do repique que está acontecendo agora, enfim, a partir desse momento nós vamos fazer o retorno com o público. A gente tem algumas atividades presenciais que vão ser definidas agora, não sei se começamos em março ou se começamos em julho, agosto, mas, de uma maneira geral, o que aconteceu com o Instituto CPFL durante esse ano de 2020 foi que houve um grande fortalecimento do nosso espaço, das nossas ações digitais. O programa de TV cresceu, a audiência da TV Cultura cresceu, nós conseguimos lançar um segundo programa, um segundo horário, uma nova linguagem, o Café Filosófico Expresso, teve 3 pequenas temporadas e nós vamos fazer de novo. A TV tem sido uma parceira muito boa no sentido de usar um dos nossos horários semanais para fazer experimentos, para fazer lançamento, para fazer testes de novas formas. Então, a gente conseguiu sobreviver a essa situação. Mas, claro, assim, com um sentimento muito triste, porque eu acho que, você falou no começo, Fábio, da questão da cultura e da arte e do entretenimento. Mas eu acho que existem outras dimensões da cultura que o Café Filosófico e outros programas do nosso trabalho, que é a questão do conhecimento, da interação, que esse fica, de uma certa maneira, prejudicado, por mais que as novas tecnologias ajudem, a gente precisa se reunir. Essas atividades culturais e artísticas, elas são, na sua grande parte, atividades, vamos dizer assim, gregárias. É importante você usufruir conjuntamente. E é muito diferente você ter essa fruição. Por exemplo, cinema. Lógico que você pode assistir ao filme, mas levar um cinema ao vivo, que é a nossa experiência de circulação, proporcionar a populações no norte, no nordeste do Brasil, mesmo no sul do Brasil, que não têm acesso ao cinema, você levar um cinema na praça e fazer com que as pessoas assistam aquela sessão conjuntamente, tenham uma experiência comum, simultânea, isso é que precisa voltar, porque isso é uma coisa que é muito importante dentro da fruição artística, que, infelizmente, o virtual não substitui. Agora, eu acho que nós vamos voltar, eu vou falar um truísmo aqui, mas a gente vai voltar para uma situação híbrida. Não vai ser nem o que foi e não será nem exclusivamente digital. Aqueles que conseguiram descobrir um caminho no digital vão sair na frente, vão sair com vantagem e vão poder oferecer uma prestação de serviços e uma participação maior e uma integração maior dentro dos seus públicos. Eu acho que é isso que a gente espera ansiosamente para voltar a ter os nossos encontros presenciais e aproveitar essa alavancagem que nós tivemos nos meios digitais. Então, é um pouco disso que para começar a conversa, que eu queria colocar, e eu fico aí à disposição de vocês para responder algumas dúvidas ou para entrar em outros temas. Excelente. Eu me lembro, e passando a bola para o Saron, que quando o Saron fez o speech dele no encontro do fórum, me chamou super atenção, porque eu estava falando de conteúdo, de setores menos ou mais impactados e tal, e ele falou, poxa, uma das grandes questões da pandemia, assim, quem não pegou o Covid tá sofrendo, na verdade, de questões de doenças mentais, né? Assim, tudo que psicologicamente tem trazido para as pessoas essa coisa da vida em isolamento e tal. Então, provocando a fala do Saron também para um pouco de onde estamos, para onde vamos, mas trazendo esse elemento que me chamou super atenção e foi da sua fala lá no fórum.
Bom, primeiro bom estar aqui com vocês. É bom estar com amigos, né? Ainda mais em tempos tão difíceis, né? A gente já está beirando 180 mil, as 180 mil perdas, né? Inacreditável a gente imaginar que a gente chegaria nesse número, né? E com tanta desigualdade gritando entre nós, né? A desigualdade estava presente, mas agora grita, né? E nós da classe média, que nunca vivenciamos essa situação de suspensão social, mas as pessoas em lugares que vivem em situação de risco, né, em lugares mais tensos do ponto de vista de segurança pública, vivem a situação de suspensão social permanentemente, né? Nós estamos, de alguma forma, vivenciando, sob outro aspecto, em virtude de outros motivos, o quanto isso tudo é angustiante, né? E, nesse sentido, eu acho que um dos desdobramentos que precisa ser incorporado no pós-pandemia é uma presença maior do sentimento da solidariedade, né? Acho que precisamos ter esse aprendizado entre nós, né? E essa solidariedade que virá de tantas questões, né, Fábio? E uma delas é certamente essa que eu considero a quarta onda da pandemia, né? A primeira é o combate ao Covid, né, que agora a gente está recrudescendo, está numa situação de recrudescimento. A segunda é a ausência de recursos no sistema de saúde. A terceira são as doenças crônicas represadas que vão chegar e com muito mais intensidade, né? As pessoas que tratavam de doenças crônicas deixaram de tratar porque estavam com medo de ir estão com medo de ir aos hospitais, né, em virtude do Covid. Por outro lado, né, o próprio sistema de saúde que pede para as pessoas não irem aos hospitais, né? Só um minutinho, por favor. Desculpa, é que eu estou em casa aqui e fizeram um pouquinho de barulho, não queria que vazasse para vocês. Mas me perdoem. A terceira onda é essa onda do sistema de saúde sobrecarregado, né? A terceira onda é essa onda das doenças crônicas, né, que vão sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. E a quarta onda, dentro do universo da saúde, é, de fato, os problemas de ordem mental, né? O André, que é psicólogo, sabe bem o que significa isso. Tem uma esposa também que atua na mesma área. E é dramático isso, porque as repercussões são de ordem ainda não especificada naturalmente, né? A Organização Mundial de Saúde fez um encontro há algum tempo falando das questões de saúde mental entre os jovens e afirmou que isso antes da pandemia, a cada 10 jovens, 2 teriam questões relacionadas ao campo da saúde mental, né? Quiçá agora, né? Então, e eu tenho duas questões para afirmar com muita beleza no pós-pandemia. Eu uso essa palavra mesmo. Nós vamos ser um pouco o espaço de encontro dessa descompressão. Sobre 2 aspectos, sobre 2 belezas. Primeiro, quando a gente superar a pandemia, e nós vamos superar com a vacina, com as vacinas, né? Eu não tenho dúvida que o mundo cultural, o mundo artístico, as atividades no universo do entretenimento vão ser buscadas com uma intensidade que nunca se viu. É um pouco o sentimento da manada, né? Que está oprimida, que está ali, né? Circunscrita, e quando realmente está liberado, sai a turma, né? E nós temos que estar preparados para receber esse montante de pessoas que vão querer conviver, vão querer criar novos vínculos, vão querer se reencontrar, de encontrar, né? E esse é o papel da arte, esse é o papel da cultura, juntar pessoas. E nós somos os melhores para fazermos isso. Então, o pós-pandemia, essa questão estará nas nossas mãos e a gente precisa fazer isso com a maestria ainda maior, tudo que já foi feito agora. E a segunda questão é relacionada ao campo dos aspectos mentais. A gente vai precisar acolher essas pessoas porque também
é preciso se pensar nesse acolhimento mental. E nós temos exemplos maravilhosos no passado, no presente sobre isso. Há pesquisas no Sistema Único de Saúde inglês, que, aliás, o SUS se inspirou, há pesquisas nos Estados Unidos, o quanto a cultura e a arte fazem belíssimos universos de acolhimento para as questões relativas à saúde mental. Então, se hoje a gente vive uma situação bastante difícil para os produtores independentes, para o backstage, para as instituições culturais, para os corpos estáveis, para os museus, para o mundo do entretenimento, se nós formos os primeiros a parar, e seremos certamente os últimos a voltar por completo, né, pensando nos grandes eventos, nas grandes atividades de entretenimento, de cultura, certamente, quando nós voltarmos, nós vamos ser muito demandados. A gente tem que estar preparado para atender essa demanda sobre todos os aspectos. Então, se por um lado a gente se entristece, se angustia, as ansiedades dobram, por outro lado, há uma janela monstruosa, impetuosa, né, maravilhosa de oportunidade para o pós-Covid, que nós temos todas as condições de abraçá-la. E aí, falando um pouco, dialogando um pouco com o Mário e com o André, esse mundo híbrido de muito aprendizado que nós tivemos nós estamos tendo nesse período, chegou para ficar. Mas vejam, se nesse momento esse mundo híbrido, né, essa utilização do universo virtual é permitido com menos qualidade, com um pouco menos de profissionalismo, com algum delay, né? Vocês vejam que mesmo os grandes canais de streaming diminuíram num primeiro momento o uso do 4K, porque a demanda era tanto que eles apostaram em transmitir por Full HD ou até SD para dar conta disso. E o público não reclamou, né? Há também uma compreensão por parte do público de que este certo desencontro entre tecnologia e arte e cultura nesse primeiro momento é permitido. É claro, não estou entrando numa outra questão que o país grita, que é da desigualdade digital, né? Isso é uma outra questão que também a gente precisa tratar, mas aí é o campo da infraestrutura para tentar mitigar essa desigualdade digital. Mas, pelo outro lado, da qualidade do conteúdo, essa qualidade foi, nesse momento, deixada de lado, porque o mais importante era ter acesso ao conteúdo, o mais importante era a democratização desse material. Mas me parece que, no pós-pandemia, esse hibridismo, ou esse uso intenso do mundo computacional, da cultura computacional, terá alguns pressupostos necessários para a gente avançar naquela linha de a gente acolher ainda com mais intensidade e cuidar da saúde mental do mundo, se utilizando também da arte e da cultura, né? Sem abrir mão dos nossos propósitos, né? E parece que no pós-pandemia, no que tange ao mundo computacional, três coisas serão fundamentais, né? Primeiro, a ampliação do profissionalismo no que se refere à utilização deste campo, né? Nós vamos precisar de profissionais e profissionais ainda mais qualificados. Para quê? Para uma segunda questão, que é para melhoria da qualidade, né? Como é que você faz um melhor encoder utilizando de menos banda, como é que você se utiliza de recursos tecnológicos para apresentar soluções diferenciadas, né? Como você posiciona melhor a iluminação, como é que você utiliza melhor do áudio, né? Então, além da profissionalização, nós precisamos de melhor qualidade. Agora tem uma terceira questão que será a mais contundente, inclusive pensando sobre o aspecto da monetização. É a experiência que você entrega ao usuário, né? Hoje é permitido, e a pandemia nos permite, o público nos permite, tombar a experiência, né? Trazer a experiência que seria virtual para
que seria presencial para o virtual, né? A utilização aqui do Zoom, né? A gente chapado na tela, é uma experiência que a pandemia hoje nos permite, e é assim que a gente está sobrevivendo, é assim que a gente está acolhendo as pessoas, né? Um parênteses, a pesquisa que a gente fez com o Datafolha apontou que mais de 60% consideram que a democratização do acesso aconteceu muito mais graças à internet. Essa mesma pesquisa diz que cerca de 50% dessas pessoas se sentiram menos solitárias com as atividades culturais. Cerca de 50% das pessoas se sentiram menos ansiosas ao entrar numa live, ao fazer um curso de formação, ao escutar uma música, né? Mas esse pós-pandemia vai exigir que a gente vá muito além. E quais são as experiências que a gente pode promover para essas pessoas, né? Mais uma vez, tombar o presencial para o virtual, me parece que será algo aceito em algum momento, até, né, considerado em virtude de uma especificidade, de uma questão pontual, mas muito restritiva. A grande sacada, isso depende de qualidade de profissionalismo, né? E esse profissionalismo e essa qualidade envolve inovação, criatividade, capacidade de dar respostas mais contundentes a esse mundo híbrido. A grande sacada é qual é a experiência que você entrega, seja nas artes cênicas, seja na música, numa exposição, num programa de formação ou mesmo num webinar, né? O que vai além do simples livro que vira PDF, né? Como você troca antes e depois com o usuário, né? Como é que você faz, principalmente algo que a internet nos proporciona, a promoção da participação do público na atividade cultural proposta. Então, me parece que esse desafio que chegou para ficar, desde as nossas relações de office, né? No universo do escritório, né, no backstage, até as questões ligadas à atividade artística em si, que vão nos proporcionar um outro campo de relação, um outro campo de entrega, né? E que, ao meu ver, tem uma janela de oportunidade para os profissionais da Aberj, para os profissionais da arte, para o mundo da comunicação, para o mundo da cultura, maravilhosa, né? É bom lembrar que sempre quando a gente passa por um ciclo de desastre econômico, por um ciclo de angústia emocional, por um ciclo de mortes, o passo seguinte é uma inflexão poderosa, né? É um V para a gente se humanizar, para a gente crescer economicamente, para a gente vivenciar intensamente, né? E celebrar a vida. Então, nós temos uma baita oportunidade para sermos o catalisador dessa celebração da vida. Então, sem me estender muito e passando a bola aqui para você, Sesnick, mais uma vez agradecendo o convite, você, da Marina, é sempre bom estar entre amigos, você, aliás, é um querido amigo, ainda mais ao lado do André e do Mário Mazzilli, dois gestores culturais que me inspiram aí. Muito obrigado. Espero ter ajudado, contribuído e provocado. Não, muito legal, Saron. Obrigado aí pela palavra de vocês. É interessante notar, né, esses comentários que vocês fizeram, qual vai ser esse novo normal, né? Algumas coisas, por exemplo, começou a pandemia, as pessoas começaram a fazer live na cama da sua casa, né? Os artistas ali na sala, aquela coisa íntima e tal. E eu vi agora, 2 semanas atrás, o Foo Fighters resolveu fazer um show e tal, e aí fizeram isso, pegaram um teatro aqui em Los Angeles. Eu até achei que o show era presencial, porque veio naquele Live Nation e tal, o show do Foo Fighters, nossa, já começou a fazer show. E aí eles fizeram isso, eles fizeram uma live vindo de um teatro, mas aí com alta qualidade de som, se você tem um home theater, não sei o que, você conseguiu ouvir e tal. E aí eu falei, nossa, achei super legal. Aí o vocalista, para quem gosta do Foo Fighters, é super engraçado, ficou fazendo brincadeiras, pô, que negócio estranho, eu canto a música aqui, ninguém aplaude, né? Ele tá no palco sozinho, junto com a banda e tal. E aí, enfim, maior operação para fazerem isso, porque tiveram que testar todo mundo e tal, mas eu liguei depois para um amigo, eu falei, pô, e você viu o show tal do Foo Fighters? Ele falou, pô, adorei, achei muito melhor do que
Você vai no estádio, pega a fila. E aí, pô, tá legal, entendeu? Eu comprei o ingresso, peguei ali a minha bebidinha, fiquei assistindo e tal. Ele falou, poxa, eu acho que se eles oferecerem a experiência virtual, eu vou preferir ver. Então é engraçado, você vê que, eu acho que, claro, e aí esse meu amigo falou isso, mas centenas de outros falaram, não, o bom mesmo é o presencial, ficar lá amassando e tal, e curtindo a vibração da banda. Mas é possível que a volta dos concertos seja uma volta híbrida, né? Você não vai ter mais só o presencial, o cara que vai e tal. Vai ter a opção, eu quero ver agora, sei lá, uma banda que vai tocar no Auditório Ibirapuera, poxa, aqui de Los Angeles eu papapá e assisto. Vai ter um cara que vai tocar no Royal Albert Hall em Londres, eu papapá assisto também. E eu não preciso ir para isso, a não ser que seja alguma coisa excepcional, né? Então é muito legal essa experiência. Mas eu queria fazer uma nova rodada, assim, porque a gente está entre amigos e a audiência também é uma audiência de amigos, né? Então, a primeira pergunta vem do Enilton, nosso querido Enilton, que pergunta o seguinte, olha, considerando o cenário econômico deprimido e a gravidade da pandemia em 2020, quais as primeiras impressões de impacto no volume de investimento realizados, com e sem incentivos fiscais pelos grandes patrocinadores nesse ano, uma vez que impactará diretamente em diversas ações a serem realizadas em 2021. Você já tem algum diagnóstico sobre isso, desse impacto? Enfim, aí queria provocar quem se ficar à vontade de responder primeiro, ou vamos na mesma ordem, só para ter uma ideia da impressão de vocês sobre isso, patrocínio e impacto. Eu acho que uma das coisas que também a gente foi aprendendo na pandemia é olhar menos chapado, né? Então, é verdade, há uma grande depressão econômica, mas não quer dizer que a depressão econômica é igual para tudo, em todos os lugares, do mesmo jeito. Vou citar um exemplo dentro de casa, né? A siderurgia não vai ter recurso para investimento na Rouanet. Já a mineração vive um momento interessante, porque o dólar alto é bom para a mineração. Então, do ponto de vista interno nosso, eu vou dizer que no final do dia não há exatamente uma operação, sabe, Newton? A gente vai ter o volume importante de investimento. Quando a gente também, voltando um pouco atrás, lá na fala do Mário, eu acho também que, quando você falava, né, Fábio, houve sim um sofrimento grande na cultura de mercado. Agora, eu acho que isso que a gente viu aqui na mesa, né, a fala do Mário, a minha, do Saron, do ponto de vista da responsabilidade social, não houve recuo, né? As empresas não deixaram de realizar o que elas vinham realizando. Então, é também ali um segmento que acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, essa linha das diferenciações, né? É necessário você estabelecer que o parâmetro não é um corte igual para todos. Acho que haverá uma... Aí, já dialogando um pouco com o Saron, acho que não tem contradição nenhuma. As pessoas, não acho que se apontou, mas da forma que o Fábio colocou, as pessoas têm muito desejo de rever as pessoas, de, eles brincam, aglomerar, né? Eu quero estar junto, eu quero abraçar, eu quero fazer. Mas isso em nada, do meu ponto de vista, vai diminuir a potência disso que o Saron estava apontando, que abriu-se um novo mercado, também para a cultura, isso que você estava falando. Acho que é inegável que há um novo mercado. Acho que há um reposicionamento também super interessante da cultura, né? Porque o Saron falava lá no começo, né? É verdade, muita gente deprimida, muita gente com problema, criança com problema de escolaridade que não tinha, muita depressão, muito sintoma de ansiedade. Isso tudo está posto pela pandemia. Nesse contexto, o livro, a série, o filme, a música foram fundamentais. Do meu ponto de vista, eu acho que isso ajuda a reposicionar também a cultura de forma geral, porque a gente não imaginava contexto para aprovar uma lei Aldir Blanc antes da pandemia. Haveria uma lei geral que teria essa quantidade de recurso e desta forma na cultura. Isso só foi possível por causa da pandemia. Então, é um saldo positivo também da pandemia, a cultura está num outro lugar. E aí, para não me estender,
Eu acho que o híbrido certamente terá o seu espaço, até porque acho que todo mundo vai voltar com cautela, ninguém vai voltar com, assim, com... Quer dizer, né, quando eu moro na Vila Madalena, né? Tem gente voltando com muita pouca cautela. Mas eu acho assim, do ponto de vista das instituições, das responsabilidades, acho que todo mundo vai voltar de um outro jeito. Acho também, para quem trabalha em projeto de formação como a gente, né? Eu acho também que a gente aprendeu muito a fazer de um outro jeito. Não é a mesma coisa. Ensino remoto, 100% remoto, várias coisas que não são iguais ao presencial, principalmente a interação humana, por óbvio. Mas não é impossível, né? Isso acho que foi uma coisa muito interessante. E aí você poder voltar com cautela, no tempo certo, e ir fazendo de forma híbrida, eu acho que é uma tendência super geral e bem-vinda. Mas... Muito bom. Mário. Olha, Newton, é o seguinte, eu vou falar, concordo em termos com o que o André disse, eu acho que a gente está falando de uma posição muito privilegiada, quer dizer, o André, o Saron, de certa maneira, eu aqui, nós estamos em empresas que são muito sólidas, então elas estão sentindo o impacto da pandemia, é evidente, mas elas em nenhum momento ficaram ameaçadas de deixar de existir ou de ter algum tipo de problema mais sério, como a grande maioria das empresas enfrentou. Então, do ponto de vista específico, de onde nós estamos falando, não houve problema, ao contrário. Quer dizer, é lógico que em 2019 nós tivemos, no meu caso particular, né, um volume muito grande de investimento, seja ele direto, seja ele de renúncia, foi um número muito expressivo, porque também foi uma situação de resultado econômico da empresa muito expressivo. O que aconteceu no começo desse ano? Aquilo que todos os administradores têm ojeriza, têm medo, que é a falta de informação. Quer dizer, pior do que ter um quadro ruim é ter quadro sem nenhuma informação. A gente não sabia para que lado que ia. Então, houve uma retração e houve uma preparação para uma situação catastrófica que, felizmente, não veio. No nosso caso, não veio. Nós não vamos repetir 2019, mas 2020 será um ano muito bom do ponto de vista de investimento que nós estamos preparando no final, depende de uma série de circunstâncias que só vão ficar claras daqui a 10, 15 dias, mas a gente não está vendo uma diminuição. E houve dois movimentos que foram muito atípicos. Primeiro, houve um movimento de ajuda à Covid com recursos próprios da empresa, que o Instituto coordenou. Isso não tem nada a ver com cultura, foi uma ação para apoiar hospitais, mas foi uma ação de responsabilidade social que é, no caso da CPFL, centralizada no Instituto CPFL. E do ponto de vista de cultura, houve sim um investimento, e aí é importante, eu sempre destaco que nós de empresas temos uma posição muito privilegiada, porque a gente consegue reagir mais depressa, a gente não tem os entraves que a gestão pública tem, mas nós tivemos uma parceria, nesse caso, do governo do Rio Grande do Sul, que nos permitiu apoiar um edital para pequenos produtores e pequenos artistas locais e regionais do Rio Grande do Sul, no valor de 4,5 milhões. Nós nunca demos 4 milhões, nós nunca tivemos a chance de apoiar um projeto desse tamanho. A pandemia fez com que algumas situações se organizassem. Então, assim, respondendo concretamente, Newton, não baixaremos. O que acontece no Instituto, a gente tem uma característica muito específica, nós trabalhamos, nosso orçamento, na verdade, ele é pensado em termos de 2 anos, a gente trabalha isso, a gente joga com isso em 2 anos, então o impacto de 2020 vai ser um pouco diluído, nós transferimos coisas que iriam acontecer em 2020 para 2021. Em 2021, nós vamos continuar apoiando os nossos projetos para que eles sejam realizados na medida do possível em 21 ou então serem realizados em 22, considerando cada situação específica. Não adianta também a gente dizer para um produtor cultural, olha, você vai receber um dinheiro aqui, mas eu quero que você realize em 22, ele não vai sobreviver até 22. Evidentemente, a gente está vendo isso. Do ponto de vista de formação, como o André disse, nós temos 2 projetos de formação,
um de música em Campinas, que foi mantido integralmente, sofreu muito com esse tema que o Saron colocou, da dificuldade de infraestrutura, porque eram cursos de música para crianças e para jovens que tiveram que ser feitos através de telefone celular e, infelizmente, internet nas periferias, ou pelo menos na periferia de Campinas, é mais cara e pior. Então, além de tudo, a gente teve essa coisa, a gente apoiou, são 500 alunos que continuaram a ter esses cursos de introdução musical, 40 professores que continuaram trabalhando e recebendo, mas com uma baixa qualidade por conta disso. O outro projeto de formação nem é de cultura, é um projeto de formação de esporte, mas, de novo, 200 jovens, crianças e jovens continuaram fazendo treinamento com orientação à distância, sem aglomeração, mas nós mantivemos o investimento e vamos manter para 21 também. Então, assim, mas voltando, só para encerrar, eu queria dar um exemplo em cima do que o Saron colocou, da qualidade da exibição. Eu fiquei muito bem impressionado na semana passada, quando eu assisti na Apple TV a programação, um dos episódios do programa da Oprah Winfrey. Ela entrevistou o Barack Obama, que foi falar do livro dele, o novo, que inclusive está lançado no Brasil também em português. A solução tecnológica que eles conseguiram é fantástica. Quer dizer, do ponto de vista do espectador, e aí eu não estou dizendo que está substituindo, porque o programa da Oprah já era um programa de TV. Agora ele está na Apple TV, ele está em streaming, mas com a mesma qualidade. O Barack Obama estava na casa dele, não sei onde, ela estava na casa dela, havia grupos de técnicos nos dois lugares, mas a imagem projetada era uma imagem de altíssima qualidade, com entradas de vídeo, com comentários, com edições. Então, lógico que aí sai na frente quem tem recursos, quem tem experiência, mas é um modelo que a gente que trabalha com um programa de TV, com um programa de internet, certamente vai tentar espelhar. Então, eu concordo com isso. Só para dizer, agora, quero dar um exemplo ruim. Eu recebi aqui, eu gosto muito de música, recebi aqui uma inauguração, um monte de mensagens para eu assistir a reinauguração do La Scala de Milão. Um horror, porque puseram uma câmera no meio da plateia, vazia, né? E um som ruim, uma imagem ruim, e ficou aquela coisa antiga de você usar um recurso mínimo para transmitir. No caso, era um concerto de música lírica que não funcionou. Agora, o Fábio deu um exemplo de que funcionou. Eu acho que nós vamos caminhar para essa direção. Saron? Bom, primeiro o papo está muito bom. Quando ouço vocês, as perguntas, nosso Enilton aí, estou lendo aqui as perguntas também da Gabriela, do Esteve, do José Carlos, da Eneida que incrível, né? Está em tudo quanto é lugar, tem a capacidade de se multiplicar que eu sempre tenho inveja, uma boa inveja. Então, mas sempre quando, enfim, esses bons encontros nos faz aprender, né? Bom, respondendo diretamente lá ao Enilton, meu sentimento é que o ano que vem vai ser mais complexo do ponto de vista financeiro do que esse ano, por dois motivos. Primeiro, porque o ciclo da cultura é muito interessado pela Lei Rouanet, né? E parte dos projetos que estão acontecendo esse ano são frutos de uma captação que aconteceu no último período do ano passado, né? Em virtude desse perfil de apuração anual que boa parte das empresas tem, né? E que acaba, em virtude do momento econômico, da variação do dólar, deixando os grandes investimentos para o final do ano para serem executados no ano seguinte. Então, tem muita gente que rodou a roda, né? E é bom também esclarecer, né? Rodou a roda alterando o seu objeto com a anuência aí da CNIC, né? Graças aos recursos do ano anterior, né? Associado à força da Lei Aldir Blanc, né? Vamos dizer que ela injetou recursos de maneira expressiva, né? O último projeto que dialogou com o maior número de municípios na história do Sistema Nacional de Cultura, se é que existe, né? Mas enfim, na história do espírito do Sistema Nacional de Cultura, e o Enildo sabe melhor do que ninguém, foi o projeto Cultura Viva, foi o projeto dos pontos de cultura, né? Que não superou mais do que 1.000 municípios. Nós estamos falando de uma lei
que chegou efetivamente aos mais de 5.500 municípios, né? Algo incrível, né? Além de todos os 3 perfis que a lei aborda. Então, esses 2 movimentos diminuíram a quebradeira, diminuíram o estresse, né? Dentro do possível, dentro do que é possível diminuir o estresse do universo cultural e artístico, né? Como estaremos no ano que vem, né? Eu creio que a Lei Rouanet do ano que vem vai ser menor, ela continua sendo um grande alavancador, né, das ações culturais. O Fundo Nacional de Cultura, historicamente, nós não temos, e de fato, não temos historicamente, não teremos o ano que vem, não é uma fotografia de agora. E a Lei Aldir Blanc também acho muito difícil que a gente consiga ter renovação, né? Até porque o Estado começa a também ter problemas de ordem financeiras bastante grave, né? É preciso se observar isso. Então, como a gente encontra soluções? Só há uma solução. Nós precisamos da vacina. Nós precisamos da vacina para voltar a ter atividade cultural, para voltar a ter atividade em outras áreas, né? E sabendo que o Estado brasileiro, não estou falando só da União, né? Os municípios, os estados e a União terá um longo papel de recuperação econômica, recuperação da sua capacidade de investimento, né, que está bastante comprometido fruto do déficit fiscal, né? Como é que a gente vai vivenciar isso? Só uma forma, a gente precisa crescer com qualidade, né, para que a gente saia o mais rápido possível desta grande crise, né? A ONU acabou de soltar um estudo que a crise que o mundo está vivendo em virtude da pandemia tem a mesma dimensão da crise da Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. Tamanha gravidade, tamanho drama, né? Nós recentemente soltamos um estudo, e vamos soltar daqui a pouco outro estudo, sobre a perda de empregos no nosso setor, né? Comparado o segundo trimestre desse ano com o último trimestre do ano passado, foram quase 900 mil empregos a menos no setor criativo, né? No universo das atividades artísticas, do artista que trabalha com arte, o cineasta, enfim, o editor, né, o livreiro, as perdas são superiores a 50%. No mundo editorial, foi mais de 70% de desemprego, né? E nós estamos observando o setor formal e o setor informal, né? Então, a situação é bastante delicada, viu, Enilton? A gente precisa encontrar soluções e soluções muito criativas. Alguém perguntou aqui como é que a gente pode implementar soluções, utilizando inclusive desse híbrido, desse outro momento, né? Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai precisar buscar recursos além da matriz das rubricas culturais. E falei de um tema aqui, o campo da saúde. A gente precisa provar e precisa ter narrativa e precisa ter dados, evidências, informações de que mais arte, mais cultura significa melhor segurança pública, significa melhor qualidade de educação, significa melhor qualidade de vida e, portanto, impacto sobre o sistema da saúde de maneira bastante relevante. Portanto, a cultura não consegue sobreviver só dos recursos da cultura, né? Até porque os recursos da cultura não são obrigatórios do ponto de vista constitucional, e quando você tem um pós-crise, quem mais sofre? Quem não tem obrigatoriedade no universo constitucional, né? A educação tem, a saúde tem, a previdência tem, os gastos obrigatórios tem. Por isso que a gente fica lá sempre com 0,0 alguma coisa, porque nós não estamos constitucionalmente no campo da obrigatoriedade. Nós estaremos? Não estaremos, né? O Congresso, o momento histórico, não nos permite querer aprovar o tal 1% ou 1,5% para a cultura, né? Como a gente gostaria muito. O que nós precisamos? Buscar recursos além das rubricas culturais, né? Quando a gente pensa no poder público. Buscar recursos também na sociedade, também no setor privado, né? Eu lembro que no auge da primeira onda da pandemia, o governo do Ceará, né, do nosso querido Enilton aí, né, não que ele esteja no governo, né, do Ceará, que do estado que o nosso Enilton tem origem, não sei nem se ele está no Ceará, ele fica viajando bastante, mas fez um edital, e os médicos foram contra esse edital para a cultura,
né? Porque não há uma compreensão da sociedade, talvez a gente falhe em não, né, evidenciar isso, do quanto mais arte e cultura, inclusive, impacta o sistema de saúde, né? Aqui em São Paulo, o município de São Paulo soltou um edital para a cultura também, no momento da pandemia. O Ministério Público, Câmara dos Vereadores, fizeram um movimento contra os recursos que estavam previstos no orçamento original do município, né? E eles tiveram que recuar, fruto desse esse desencontro entre os desejos e anseios da sociedade e a pouca compreensão do papel da arte e cultura como um espaço matricial de articulador de política pública e que tem impacto sobre várias áreas. Então, apresentarmos projetos, produção independente, as instituições que dependem desses recursos que dialoguem com esses outros segmentos, é uma forma de construir outras soluções e pensar de maneira inovadora para o segmento. Por exemplo, o PISA incorporou 2 novas vertentes para analisar a qualidade de ensino no mundo. As 2 novas vertentes têm tudo a ver com a gente, é parte profunda do nosso trabalho. A primeira eles vão avaliar a qualidade de ensino dos países, né, dos profissionais e dos alunos, também em virtude da criatividade, o quanto esses alunos são criativos. E o segundo é a questão da capacidade de autocrítica. Vejam, né, meus queridos, estamos aqui em 60 e poucas pessoas, o que mais oferece criatividade, o que mais oferece autocrítica, se não arte e cultura? Mas isso depende que a gente também se apodere desta dinâmica, desta compreensão para oferecer soluções a esse campo, né? O André, que conduz aí tão bem, né, o projeto Guri aí por São Paulo afora, sabe o quanto, né, um aluno que está no projeto Guri rende no ensino formal, redignifica a sua própria família, né? O quanto amplia a criatividade e a capacidade de autocrítica. Isso vai ser medido agora no PISA. Então, nada mais justo, por exemplo, que é uma outra demanda que está posta, não sei se os governos vão conseguir implementar em virtude do pós-pandemia, é a possibilidade de nós buscarmos recursos oriundos do horário pós-ensino formal, do contraturno escolar. É uma lei que a partir desse ano, né, não sei como ficou, mas certamente nos próximos anos isso vai ser implementado, os municípios e estados vão receber um recurso per capita para realizar contraturno escolar. Vejam, né, e a Eneida tem um trabalho lá, lembrando, né, na Zona Norte de São Paulo, de contraturno escolar. Esses recursos do contraturno escolar podem vir de maneira muito potente para o mundo da arte e da cultura. Então, pensar de maneira diferenciada, colocar a cultura sem nos perder o propósito nosso, não é colocar a serviço. Colocar a cultura nesse espaço de transformação, se utilizando dessa gama de recursos, pode ser a solução. E ajudando a sociedade, né, dialogando com a sociedade, atravessando a rua para que a sociedade entenda que mais cultura, mais arte, é mais saúde pública, é melhor qualidade de educação, do ensino, é mais segurança pública. Essa construção, esses dados, essas informações precisam estar muito postas na mesa e a gente precisa jogar, né, manejar essas informações para garantir que esses recursos venham para nós. E para garantir que a sociedade também compreenda isso. E para garantir que também as empresas compreendam isso, porque também as empresas foram naturalmente, né, levadas a responder nesse momento, né? CPFL fez isso, CSN fez isso, né? Itaú fez isso, responder nesse momento ao drama da pandemia. Então, como é que nós nos encaixamos, nos reorganizamos, né, diante disso? Muito, muito legal. Eu acho que o Saron respondeu aqui da nossa matriz de perguntas, aqui a pergunta da Eneida, o nosso amigo também, Nelson Kuzen, lá da revista Concerto, Nelson Kuzen, fala para o Mário que um bom exemplo de transmissão online é o Digital Concert Hall da Filarmônica de Berlim, e no Brasil, aqui a Filarmônica de Minas Gerais, que tem feito um trabalho muito bacana. A gente tem também algumas questões que adicionam essa questão do audiovisual como motor de recuperação da pandemia, né? O Steve, que é o head aí da Olsberg,
para a América Latina, que é talvez a empresa que faz, enfim, melhor essa leitura de mercado e essa apresentação sobre, enfim, sobre filmagens e incentivos de produção nos vários lugares, mas põe um pouco aí, a solução pode passar por um investimento na produção audiovisual e certamente ela chega mais fácil ao conjunto das pessoas. Aí o Zé Carlos Aron, que era do Sebrae, fala também nessa coisa da inovação como uma alternativa de saída da crise, né? A gente vê hoje, é interessantíssimo olhar para o mundo de produção cultural quando a gente pensa nas atuais produções que estão sendo feitas em estúdios de produção virtual, né? Assim, o que vem acontecendo na produção audiovisual, quer dizer, estou falando aqui que talvez todo mundo já saiba, mas nas mais novas produções são você trazer para dentro de plataformas de videogame a produção do conteúdo audiovisual. Então, produções como Jungle Book, O Rei Leão, Mandalorian, que foi um sucesso recente, são filmados em estúdio de produção virtual, quer dizer, basicamente você faz digamos, a filmagem de uma área geográfica, traz isso para dentro de um software de videogame, depois você produz os avatares das pessoas, põe dentro desse lugar, e aí você muda a posição do sol, você muda dia para noite, você muda... Quer dizer, estão conseguindo fazer, do ponto de vista tecnológico, uma revolução. Então, sem dúvida, quer dizer, inovação e etc., podem produzir coisas interessantíssimas até em pandemia, né? Já que quem entra no software não são as pessoas, mas são avatares, ou então isso você roda uma pessoa por vez no estúdio, quer dizer, você consegue fazer isso dentro da lógica da pandemia. Mas, para fechar, eu comentei um pouco a pergunta de todo mundo e, enfim, tem uma pergunta aqui que é interessante de benchmark, e aí a gente pode fazer uma rodada aí de um minuto final para ouvir de vocês qual é a percepção que vocês têm sobre isso, mas, assim, vocês têm um benchmark de países, governos e a maneira como eles têm reagido para lidar, quer dizer, nesse pós-crise? Quais são as melhores referências no mundo? Para onde o Brasil devia olhar para se inspirar, né? E aqui a mesma pessoa que é a Jasmine, que fez essa pergunta, comenta: o Eduardo, comentando sobre benefícios sociais da cultura, está falando da contribuição da cultura para desenvolver aqueles soft skills e social skills tão mencionado como necessidade para o futuro do trabalho e para sociedades mais inclusivas, mas nos falta evidências. Como é que o setor da cultura pode trabalhar melhor esse aspecto? Vocês veem o interesse e tendência do setor em gerar essas evidências? Então, um pouco em que modelo que a gente podemos nos guiar, se vocês têm algum tipo de, mesmo que seja uma administração local, uma prefeitura, mas algum lugar, alguma inspiração, que eu acho que para a gente terminar o debate, né, com uma coisa positiva, e um pouco assim em torno disso da pergunta da Jasmine, para a gente fazer aí um fechamento. André. Aqui. Isso. É impressionante como o tempo passa rápido, né? Quando a gente está em boa companhia e trocando boas ideias. Essa parte, Fábio, eu acho que eu não teria uma enorme contribuição no sentido de outras experiências. Mas eu queria reforçar nessa fala final, essa última fala do Saron, uma parte dela. Eu entendo, Saron, que a gente tem uma responsabilidade grande nesse reposicionamento da cultura e da arte, nesse lugar de potência que você está colocando, né? Você falou aí da criatividade, da autocrítica, a gente poderia passar parte da tarde enumerando aqui outras qualidades, né? Desde o autoconhecimento, o trabalho coletivo, assim, são tantas a arte e a cultura trabalham as pessoas de tantas formas. Aí acho que não ser subsidiária da saúde e da educação, como é no orçamento, né? Você pontuou corretamente, eu acho que tem uma enorme responsabilidade nossa, porque o Saron estava nomeando aqui, né? Tem a Eneida, tem a Luciana, tem o Newton. A gente está num ambiente de fazedores de cultura, gestores de cultura aqui. Acho que a gente precisa assumir coletivamente esse desafio, porque ninguém fará por nós, né? E além da educação, a potência na saúde é incrível. Primeiro, do corpo mesmo, né? Estamos falando aí do teatro, da dança, da possibilidade de expressão.
e de desenvolvimento, mas também, obviamente, da saúde mental. Então, acho que isso fica... Quero dar luz nisso, porque isso é uma coisa que eu acho que é um desafio coletivo. Não será tarefa de uma instituição, não será tarefa de uma pessoa, mas acho que tem um desafio que muitas instituições talvez possam ajudar a gente a reposicionar. A educação em tempo integral já é uma realidade em parte dos municípios, mas ela, como tudo, a gente que está em vários municípios, a gente vê que tem experiências excelentes e tem experiências muito difíceis, porque quanto mais ela vai para a repetição do que a escola, pior é, né? A escola precisa também ser ela mesmo ajudada, reformulada. Agora, quanto mais aí a cultura entra nessa perspectiva e também o esporte, você recoloca isso na perspectiva de uma formação integral, de um ser humano integrado de uma forma muito potente. Então, acho que fica só esse convite, que eu entendo que o Saron fez e que eu estou querendo reforçar, da nossa responsabilidade coletiva, como fazedores de cultura, de ajudar nesse reposicionamento mesmo, que a gente possa coletivamente, enquanto sociedade, perceber a potência que a cultura tem. Porque a gente também fala muito para a gente, né? E no falar muito para a gente, nem sempre a gente muda a percepção que a sociedade e os outros têm da gente. Acho que é uma tarefa grande e urgente. E muito obrigado mais uma vez aí, Fábio, se tratando das nossas considerações finais, de nos propiciar esse momento de estarmos aqui conversando com tantas pessoas e com bons amigos. Legal. Mário. Olha, com relação, eu vou tentar ficar perto da sua pergunta inicial. Exemplo de atividade, eu gostaria muito que a gente tivesse, do ponto de vista sanitário, a mesma solução que o Canadá acabou de anunciar, 10 vacinas gratuitas por pessoa a partir da hora que estiver pronta a vacina. Esse exemplo, para mim, é uma coisa fantástica, entendeu? O cara diz, olha, já garantimos 10 vacinas por habitante de graça a partir do momento que as vacinas estiverem validadas. Hoje, ao contrário, aqui a gente acaba de receber, depois de 3, 4 dias adiando, que não tem plano de vacinação. Então, com relação sanitariamente, era isso. Com relação a país que se organizou de uma forma mais geral, o exemplo que fica para mim é o exemplo da Alemanha, porque desde o início pautou a sua atuação pela questão da ciência, pela questão do conhecimento, e a partir daí, e lá já tem um sistema público e privado, uma relação forte na arte que vai se manter. E aqui, só para encerrar, eu vou lembrar de uma experiência que a gente quis fazer muito esse ano, não é nova, é nova para nós, mas nós investimos e a pandemia impediu, mas que vai acontecer no ano que vem, que é essa experiência de entretenimento e de brincadeiras dentro dos hospitais, que é uma coisa que nós já temos aqui, que nós vamos fazer. Então, os Doutores da Alegria e outros trabalhos semelhantes a esse, nós já tínhamos nos antecipado em 2020, patrocinando para que eles fossem realizados. Alguns tiveram que ser adiados, outros fizeram virtualmente, e no ano que vem a gente vai manter e, se possível, ampliar. Mas é isso, do nosso lado. E, olha, eu muito obrigado por ter me convidado, gostei muito disso, acho que eu sempre acho que eu saio desses encontros de uma maneira desigual. Eu recebo muito mais do que eu consigo dar, mas não assim, muito obrigado por vocês. Eu tenho que dizer o mesmo, viu, Mário? É muito legal, a gente aprende, né? E é legal que a gente, hoje em dia, a pandemia possibilita isso, a gente faz um papo de amigos aberto para vários outros amigos e a gente consegue, enfim, ir aprendendo todo mundo e circulando a informação muito mais, né? Ô, Fábio, você faz milagre, você sabe que o Mário está de férias, né? Então... você tirou ele das férias aí, não sei como. Eu não consegui, viu? Depois você me dá qual é a... tranquilo. Muito bom. A Berge, hein? Mas bom, muito legal aqui. A gente sempre faz pensar, né? Evidências. Acho que alguém trouxe, me desculpa, eu não anotei o nome, a necessidade de a gente ter evidências, dados, informações. Eu tenho batido muito nisso. A gente precisa disso, né? Para a gente poder negociar
com os setores econômicos, né, que determinam o tamanho dos orçamentos públicos, para que a gente possa dialogar com as empresas que decidem o seu investimento social privado e para a gente poder conversar com a sociedade, né? Nós não somos a cereja do bolo, nós não somos alguma coisa periférica em relação ao centro. Nós somos o centro, nós somos a potência, nós somos o que nos faz humanos, né? Mas isso, em virtude, inclusive, da escassez e do desafio de se dar conta de uma sociedade cada vez mais complexa, precisa ser provado além das questões que a gente reconhece, né? E evidências, dados, informações, métricas são fundamentais, né? O Sistema Único de Saúde inglês fez uma pesquisa bastante interessante sobre essa questão da saúde mental e a cultura. Ele fez 2 grupos de controle. Ele colocou essas pessoas em contato com profissionais do teatro, artistas do mundo cênico, né? E esses 2 grupos de controle tinham algum tipo de questões relativas à saúde mental. E ele concluiu, dados, informações, evidência, pesquisas publicadas, que essas pessoas que tinham acompanhamento, que tinham contato com o campo das artes cênicas, foram menos aos médicos, foram menos às consultas médicas, né? Tiveram menos impacto sobre o sistema de saúde inglês, né? E diminuiu em 1/3, né? Um hospital americano, eu fiz um artigo no Valor Econômico que cita isso, depois eu posso pedir aí para a turma da ABERD disponibilizar. Um hospital americano fez uma pesquisa com com aqueles pacientes que estavam internados no hospital e também grupo de controle, né? Nos quartos. Em alguns quartos eles colocavam uma obra de arte ou uma planta e outros quartos aquela velha e boa parede branca, né? Nos quartos onde tinha planta, onde tinham obras de arte, a diminuição do tempo de internação foi em 1 dia. Você bem sabe, Fábio, você mora aí, o americano ele pode pedir falência, né? A pessoa física pode pedir falência. E o maior motivo, né, de falência nos Estados Unidos da pessoa física é o motivo do uso do sistema de saúde, do uso das questões relativas ao campo de saúde, né? Por isso a importância do Obamacare e todo esse debate que se prolongou por toda a gestão do Trump, né? Veja, 1 dia menos internado graças a uma relação com uma planta ou com uma obra de arte. Isso são dados, são evidências. E o que significa isso para a arte e para a cultura, né? Do ponto de vista do fazer cultural? Bastante, muito importante, faz rodar esse sistema, mas o que significa isso para o sistema de saúde? Nada, peanuts. Então, além de tudo, além de nós sermos realmente transformadores, fazer conosco é mais barato. Não é que a gente fica menos digno, ao contrário, né? Que a gente potencializa os recursos. E os efeitos são muito mais estruturantes, são muito mais perenes, são realmente transformadores. Por isso que às vezes eu refuto aquela tese de que cultura e arte é uma ferramenta, é um instrumento. É a ferramenta para melhorar a qualidade de ensino, é um instrumento para melhorar a disciplina da molecada. Nós não somos ferramenta, nós não somos instrumentos, nós somos poder transformador do sujeito. E é nesse sentido que a gente tem que se localizar e a gente tem que provar com evidências, né? Tem que provar com questões muito objetivas. Veja Medellín. Medellín, há 30 anos, ela foi considerada a cidade mais temida do mundo. Os índices de assassinato eram assustadores. Hoje, Medellín é considerado, está entre as 2 cidades mais criativas do mundo. E o que mudou esse cenário? Não foi o aumento da segurança pública, o investimento maciço, né, em armas, foi um investimento maciço em arte, cultura e educação.
né? Medellín é um exemplo maravilhoso de reconquista do espaço urbano como um espaço público, compreendendo que a vulnerabilidade só precisa ser superada com muita arte, muita cultura e muita educação. É claro, não é de um dia para o outro, né? Nós estamos falando de 30 anos, né? É a sua idade, Fábio, né? Nós estamos falando desse tempo de maturação, né? Mas... Ficou mais meu amigo agora. Tá, sempre. E quando eu conheci o Fábio, eu tinha 2 anos, tá, turma? Então... e ele já tinha 5. Mas, então, é isso. É desse lugar que a gente precisa falar. Mas a gente precisa de evidência, precisa, né, de bastante informação para que a gente convença os governos, e principalmente as áreas econômicas dos governos, as empresas, né, que investimento em arte e cultura não é uma ferramenta, não é um instrumento, é um espaço de transformação, né, transformação de uma sociedade que precisa se libertar, por exemplo, né, de não só ter toda a sua base econômica centrada nas commodities. As commodities são importantes para nós, né, nos permitiu que o nosso PIB não despencasse mais do que já despencou, mas a gente precisa avançar, né, para as questões relativas à economia e o que agrega arte e cultura na economia, e precisamos convencer a sociedade de que investimento em cultura é transformação muito estruturante e muito objetiva e com menor custo. Portanto, sim, fazer arte e cultura no meio de uma pandemia é uma forma de diminuir os efeitos da pandemia, e não é tirar dinheiro do sistema de saúde para oferecer a um momento poético. É muito mais do que isso, é profundamente transformador. E muito feliz em estar aqui com vocês para poder falar para uma turma tão boa, para a gente ajudar a construir esse entendimento mais comum sobre essas questões. Olha a Marina aparecendo. Não, antes de passar só para a Marina para encerrar, eu queria agradecer super ao André, ao Mário, ao Saron. Poxa, sem palavras, super obrigado à Berge, à CQS, à Ânimos e todo mundo que participou desse evento. Dizer que nessa linha de tentar disseminar informação e tal, agora na quinta, dia 3, às 5 da tarde também, a gente lança a nova edição, agora digital, né? Aproveitando os novos tempos, do Manual do Patrocinador, que é uma publicação que a gente fez aí alguns anos atrás e tem mantido as informações sobre as leis do país inteiro atualizadas. A gente conseguiu hoje sincronizar a base de dados do manual com uma empresa, na verdade, que é a Simbiose, que faz essa leitura dos dados em cada lei local, então consegue dizer onde é que tem mais incentivos disponíveis em cada lugar. Então é muito bacana, quem puder. A apresentação vai ser do nosso amigo também, que não está aqui hoje, do nosso Odilon Wagner, vai fazer a mediação do evento de quinta-feira às 5, então quem puder está presente. E eu passo a bola para a Marina encerrar e para falar do nosso encontro da semana que vem, só para todo mundo saber quem vai estar presente na mesa da semana que vem. Bom, obrigada a todos, foi de altíssimo padrão aí a discussão, uma delícia vê-los falar sempre, tenho certeza que todo mundo gostou bastante, obrigado pela oportunidade. Como o Fábio falou, amanhã vai ter também o lançamento do manual, vai ser incrível, então quem puder participe, contribua, isso, na quinta. E na próxima terça-feira, no dia 8, nós vamos ter a última live dessa série. O ano que vem vamos ver se a gente continua, porque eu acho que está bem bacana. Vamos falar sobre governança e compliance, aí também liderado pela Ânimos. Vamos ter a mediação do Zé Maurício Fittipaldi, que é o outro sócio fundador da Ânimos, também nosso amigo aí de longa data. Teremos a presença da Claro, a diretora de comunicação da Claro, Daniele, e também da Johnson & Johnson, da responsável pela sustentabilidade na América Latina, Regiane Socol. Mesmo horário, na próxima terça. Então, contamos com todos vocês. Obrigada mais uma vez. E depois esse nosso encontro vai estar disponível na plataforma da Ânimos, tanto no YouTube como no Facebook. Obrigada a todos pela parceria, a CQS e a Berge também. Tchau, gente. Obrigada, viu? Abração. Tchau, tchau. Cuidem-se.